Provérbios capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, verso 7. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, a Tua palavra está aberta e está sendo aberta. Clamo ao Senhor que fale a nós, através da Tua palavra, nesta manhã do Teu santo sábado, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 23, verso 7, porque assim como você imagina, assim você será. Você já imaginou como você gostaria de ser? Queridos, o Espírito Santo concede a cada um de nós santidade no momento presente, crescimento em santificação. Este é um dom que Ele concede a nós, e é isso que deve ocupar os seus pensamentos, porque se ocupar os seus pensamentos, as suas palavras e os seus atos serão aceitáveis aos olhos de Deus. Então você não pode começar a pensar em coisas levianas, em coisas supérfluas, em coisas que contradiz a palavra do Senhor. É por isso que nós precisamos dedicar diariamente tempo para o estudo da Bíblia, para que a Bíblia ocupe a nossa mente, ocupe os nossos pensamentos, porque aquilo que pensarmos é o que nós seremos. Se nós vivermos uma vida de santidade, se crescermos diariamente em santidade, os nossos pensamentos e as nossas palavras serão agradáveis a Deus, porque nós faremos e falaremos apenas aquilo que é agradável ao Senhor. Boas e más ações, elas estão em nossos pensamentos. Aquilo que você imagina é o que você será, porque é isso que vai ocupar os seus pensamentos. Sabemos que a maior dificuldade da vida é pensar corretamente. Quando o diabo levou Adão e Eva ao pecado, ele implantou uma semente terrível na mente do ser humano, que era desobedecer a Deus. Era fazer algo apenas que agradasse a si mesmo. Aqueles que desejam deixar de fumar, às vezes têm uma luta terrível, porque às vezes teve esse mau hábito durante muitos anos. Para vocês terem uma ideia, meu pai, eu já nasci num lar adventista, mas o meu pai não, meu pai se converteu. Ele já tinha todos os filhos, se converteu lá em Anápolis, a gente morava ali próximo, e meu pai fumava. Naquela época, eu ainda lembro, era pequeno, tinha aí uns 4, 5 anos de idade, mas me lembro de algumas coisas. Havia um fumo em Jaraguá, que naquela época não tinha cigarro de palha, né? Ou cigarro desse chique da cidade, que é mais venenoso do que o outro, era de palha. E era a nossa região, o fumo de Jaraguá era um fumo famoso. Meu pai só comprava fumo lá. E ele fazia os cigarros. Aí ele mandava a gente lá para o paiol escolher palhas especiais para ele fazer o cigarro. A gente ia lá, tinha que pegar aquelas espigas palha bem macia, levava para ele e ele preparava tudo. E o meu pai, ele ia todos os dias a Anápolis, ele levava leite, vendia leite. E ali ele encontrou um irmão, um adventista, e começou a comprar leite dele e eles começaram a conversar. E aquele irmão foi doutrinando o meu pai. Devido às ocupações do meu pai, quem cuidava dos porcos era minha mãe. Minha mãe várias vezes pedia para ele acabar com aqueles porcos
E ele dizia: olha, enquanto nós formos vivos, nós vamos criar porcos. Aí um dia meu pai chega e diz para minha mãe: ó, a partir de amanhã nós não vamos ter mais porcos aqui. Vai vir um senhor hoje à tarde para comprar todos os porcos e vai levar tudo. O preço que ele me pagar, que o preço que ele oferecer, eu vou vender. Minha mãe disse: mas nós ainda estamos vivos, o que aconteceu? É que Deus falou ao meu coração. E aí foi que ele foi falar para minha mãe, que estava estudando a Bíblia com um adventista, e que não podia comer carne de porco, não podia comer gordura de porco. A minha mãe falou: também quero ser dessa igreja. Se você vai ser, eu também quero ser, porque só de livrar dos porcos, para mim, já é motivo para eu me converter. E naquele dia o homem veio e levou todos os porcos. E no dia seguinte o irmão estudou sobre uma vida saudável, livre das drogas, do álcool, do fumo, que eram as drogas que existiam na época, né? Só o álcool e o fumo. E aí meu pai tomou a decisão de não fumar mais. Chegou em casa, pegou todos os preparos de fumo, de palha que ele tinha. Na época não havia ainda banheiro chique, né? Fui lá na privada, jogou tudo dentro da privada. Para não ser tentado, né? Às vezes, vou guardar, não sei o que, para não ser tentado. E quando ele chegou da cidade, que ele ia de madrugada, né? Naquela época não tinha leite para comprar nos comércios, era só dos carroceiros, então ele ia de madrugada e voltava umas 8 horas, já estava de volta em casa, porque de casa na fazenda era 15 minutos, ou era 15 quilômetros, né? Então eu voltava e ia para a roça. E minha mãe era que levava o almoço na roça. E nesse dia estava dando 10 horas, né? Quando ela olha, já estava o almoço quase pronto. Ela olha, lá está vendo meu pai. E ela saiu correndo para encontrá-lo, porque ela sabia que ele não vinha. Só se tivesse acontecido algum acidente, ele tinha se machucado, uma cobra, alguma coisa. E ela foi correndo encontrar com ele. Olhou, não viu sangue nenhum, não viu nada, e ele passou por ela e não a viu. E ela ficou assim: o que está acontecendo? E aí então ela voltou e puxou pela a camisa dele, foi que ele acordou. E ele olhou: o que eu estou fazendo aqui? A minha mãe: eu que te pergunto, o que você está fazendo aqui? Já sei. Eu estava na roça, mas me deu uma vontade louca de fumar. E eu falei que não ia fumar. E eu estou acordando agora. E queridos, da roça até em casa tinha um riozinho que tinha uma pinguela que dava quase 15 metros de comprimento, de um pau só. E ele passou sem ver. E ele, daquele dia em diante, ele falou: essa droga não vai me dominar. E aí minha mãe: não, vamos lá, o almoço já está pronto, tal. Não, leva lá, porque senão, se eu ficar aqui, eu vou acabar arrumando alguma coisa aí para fumar, e eu não quero, vou voltar para a roça. E de lá mesmo ele voltou, nem entrou dentro de casa. E nunca mais meu pai fumou. Se a pessoa deseja abandonar um hábito, se ele não começar a pensar nisso, em abandonar aquele hábito, ele não irá conseguir. E no meu ministério eu aconselhei muitos casais: pastor, não dá, acabou o amor, não conseguimos mais conviver. Eu falo: é só você decidir que vai amar novamente o seu cônjuge, que Deus faz você amá-lo muito mais do que amava antes. É uma questão de pensar. Se você decidir que vai continuar com o seu cônjuge, se você decidir que vai continuar amando o seu cônjuge, Deus vai lhe dar esse amor, por mais cafajeste que ele seja. Mas Deus vai lhe dar esse amor. Se você pensar nisso, é isso que você será. A direção dos nossos pensamentos define a direção da nossa vida. Aquilo que você pensar é o que você vai ser.
É por isso que eu não tinha sonhos de ser pastor, meu sonho era ser matemático. Eu era o melhor aluno de matemática de todo o colégio onde eu estudava, que era o maior colégio de Anápolis. Até o ensino médio, nenhum professor achou ninguém melhor do que eu em matemática, eles diziam isso. Naquela época fazia muitos problemas, de matemática, tudo tinha uma fórmula específica, pelo criador do problema tinha aquela fórmula. Eu conseguia realizar os problemas não seguindo a fórmula original do professor, e os meus professores tinham que aceitar porque estava correto. Então esse era o meu sonho. Nunca pensei em ser pastor. Mas um dia num congresso de jovens adventistas, e os congressos naquela época eram maravilhosos. Eu falar em together aí, é algo extraordinário. Mas começa na sexta e no domingo já terminou. Os nossos together naquela época começava na quarta-feira e terminava domingo às 10, 11 horas da noite. Não era apenas um finalzinho de semana. Era algo extraordinário. Estávamos no congresso ali no Centro Esportivo de Anápolis, lá na Vila Jaiara, no ginásio de esporte. Eu estava lá em cima, na arquibancada, pensando na vida, refletindo naquilo que você pensa, é o que você é. E ali eu estava pensando, qual a faculdade na área da matemática que eu faria para ser um grande matemático. E eu ouvi nitidamente a voz de Deus, o Espírito Santo falando: você não vai ser matemático, Iron. O meu sonho para você é que você seja um pastor. Eu olhei para os lados, pensando que já era alguém que tinha subido ali onde eu estava, olhei, não tinha ninguém. A pessoa mais próxima estava lá embaixo, quase 20 metros. E na dúvida ouvi 3 vezes a voz de Deus me chamando para ser um pastor. E daquele dia em diante, eu deixei de pensar na matemática. Eu passei a pensar no ministério. E para que eu não ficasse preso ao passado, Deus tirou de mim quase 100% da matemática. Vamos colocar aí uns 95%. Vocês não sabem a dificuldade que eu tive quando os meus filhos estavam no ensino médio para ajudá-los, para ensiná-los matemática. Que Deus tirou tudo. Eu pedi isso para Deus, para que Ele tirasse, para que eu não olhasse para trás. Queridos, a direção dos nossos pensamentos determina a direção da nossa vida. Daquele dia em diante eu comecei a pensar como ser um pastor, me preparar para ser um pastor. E não vai você pensar que foi fácil, não. O diabo não quer libertar ninguém, não, queridos. O diabo não quer ninguém no ministério, porque ele sabe que um ministro, um pastor adventista, tirando almas das trevas e trazendo para a luz, e o diabo não quer perder ninguém que está nas trevas. E o diabo fez de tudo para mim não ser um pastor. Eu comecei teologia, desisti, fiquei 2 anos fora do colégio e quase 1 ano fora da igreja. Mas Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele não deixou eu gostar nem de fumar, nem de beber. Experimentar, eu experimentei. Mas para mim foi as coisas mais horríveis que eu já coloquei na minha boca. E Deus o chamado estava ali. E aí eu retornei, depois de 2 anos eu retornei novamente para o colégio. E sabe qual é o milagre agora? Não passei no vestibular.
Eu estava 2 anos sem estudar, 2 anos na roça. A mente havia atrofiado. E eu fiz o vestibular e não passei. Mas Deus insiste. Porque naquele ano, o colégio que eu fiz lá, eu comecei no IAE em São Paulo, agora eu fiz lá no Pernambuco, no ENA. E Deus disse, fala para o professor que você tem as notas do seu vestibular do IAE, se ele aceita. Porque não tinha tido aluno suficiente. Naquele ano faltou aluno, eu não passei porque não alcancei a média mínima no vestibular. Por isso eu não fui aceito, porque não alcancei nem a média mínima. Mas porque não tinham exemplos, fosse 100 vagas, tinha lá 80 alunos só no vestibular. Então faltava alunos. E aí o professor disse, não, se eles mandarem a gente aceita. E aí mandei pedir, o colégio disse que ia mandar. E o professor me deu 1 semana, dentro de 1 semana, que é o prazo suficiente da correspondência chegar, e passou a semana e nada. Aí no dia que eu decidi ir embora, porque aí o colégio me proibiu de ir para as aulas, porque não tinha notas, né, do vestibular, eu caí jogando basquete, e o meu tornozelo, dentro de segundos, deu bem uns 4 de grossura. Aí não podia viajar, né? E aí fiquei até me recuperar. Quando eu me recuperei, marquei o dia de ir embora. E aí agora eu estava bem. Ajeitei minhas malas, fui para o ponto de ônibus. E o ônibus que não atrasava naquele dia, ele não apareceu. E o rapaz que ia na cidadezinha em Belém de Maria buscar a correspondência, quando ele chegou lá, que todo mundo já conhecia a minha história, quando ele chegou lá, uma correspondência do IAE endereçada a mim. É 3 quilômetros do correio até o colégio. Ele veio 3 quilômetros correndo de pé, porque ele sabia que eu ia embora naquele dia. Quando ele chegou no colégio, perguntou por mim. Não, ele já foi embora. Aí perguntam para ele, não, mas nós não vimos o ônibus passar. Então ele deve estar lá no ponto. O rapaz sobe lá do prédio até chegar lá na pista, é mais uns 500 metros subindo. Sobe ele para lá correndo, gritando. Aí o ônibus não tinha chegado. Estava lá. Quando ele entregou a correspondência que eu vi, o ônibus apareceu. Mas aí eu não fui mais, né? Aí fomos direto para a secretaria, entregamos as notas. E aí o professor, o secretário disse, agora você pode ir para a escola, agora você pode ir para a sala de aula. E aí por isso eu estou aqui. Né? O diabo não queria, queridos. O diabo lança dúvidas. Será que realmente eu fui chamado? Será que realmente eu não ouvi uma voz estranha? Você tem que ter certeza da voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Você tem que ter certeza do seu clamor. Às vezes, a princípio, você não entende, assim como o menino Samuel. Pensava que era Eli que o chamava, e ele ia a Eli. Quando ele disse, Samuel, não estou te chamando. Quando você ouvir a voz, diz, Senhor, fala, porque o teu servo está ouvindo. Deus não fala apenas uma vez. Exatamente para não ter dúvidas na sua mente. Como eu falei, eu ouvi 3 vezes Deus me chamando, quero que você seja um pastor. Para não ter dúvidas. Mesmo já no ministério, o diabo não nos deixa em paz. Uma vez eu peguei minha credencial, saí lá de Posse. E na época era Goiânia, a administração, era a Associação Brasil Central. Era credencial de aspirante, eu ainda não havia sido ordenado. Mas eu peguei minha credencial, fui ao meu presidente lá em Goiânia, falei, pastor, eu vim entregar minha credencial. Mas por que, Iron? Pastor, é difícil demais, eu não consigo. Eu tive lá um desentendimento com o irmão lá e a situação ficou muito feia e eu
não consigo. E aí eu tinha um presidente que era um pastor. Porque tem presidente que não é pastor, tá? Ele só tem o título, ele só tem o diploma, mas não é pastor. Agora eu tinha um presidente que era pastor. E ele começou a conversar comigo. E ele começou a me orientar como eu deveria me proceder. E eu segui as orientações dele e voltei para a posse. Cheguei lá, a primeira coisa que eu fui foi visitar o irmão. Pedir perdão para ele. E nos reconciliamos. E por isso eu estou aqui. Queridos, a direção dos nossos pensamentos determina a direção da nossa vida. A mente treinada a pensar de forma positiva é uma mente orientada e guiada pelo poder do Divino Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida. Deixe o Espírito Santo guiá-lo, conduzi-lo para fazer sempre a vontade de Deus. O Espírito atua em todo o seu ser quando você permite. O Espírito Santo irá conduzi-lo de forma correta a ter um relacionamento íntimo e genuíno com o Pai, com Deus. O apóstolo Paulo descreve isso como justificação. E é a justificação que leva ao arrependimento. Deus justifica porque você foi levado a arrepender-se da sua velha vida. O arrependimento não é menos importante do que o perdão, porque ambos, tanto o arrependimento, quanto o perdão, quanto a justificação, é um dom de Deus. E quando a gente fala aqui que é um dom de Deus, irmãos, é um dom do Espírito Santo. Por quê? Porque hoje quem está atuando em prol da nossa salvação é o Espírito Santo. Ambos têm a sua função em prol da salvação do ser humano. O Pai deu, Jesus se ofereceu e morreu na cruz por nós. E quando Ele voltou aos céus, Ele enviou, a pedido do Pai, Ele pediu ao Pai que enviasse o Consolador. Hoje quem trabalha em prol da nossa salvação é o Espírito Santo. E é por isso que muitas pessoas, o diabo coloca tanta coisa na mente do ser humano, muitas pessoas não aceitam o Espírito Santo. Quem não aceita o Espírito Santo está perdido. Eu conheço um irmão, fundador de várias igrejas em Anápolis. Sabe, de um irmão dedicado, missionário, e dedicava também os seus rendimentos, fiel, construiu várias igrejas. E um dia o diabo colocou alguém na vida dele. E aquela pessoa começou a falar do Espírito Santo como não sendo Deus, que era apenas uma energia. Por alguma fragilidade naquele momento, aquele irmão começou a ouvir aquelas coisas. Aquele irmão que tem 3 filhas maravilhosas, uma esposa maravilhosa. Ele disse que não, que abandonou, mas depois disso ele passou a ter um amante. Ele não era mais convencido do pecado, porque não é a função do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, né, Berilo? Como mencionou na unidade. Aquele irmão não tinha mais convencimento do pecado. Para ele ter uma amante, ter uma mulher, uma outra mulher sem além da sua esposa, não tinha problema algum, porque Davi teve várias, Salomão, a Bíblia diz que teve 1000, né? Abraão, pai da fé, teve lá Agar. Ele não tinha mais o convencimento do Espírito Santo. E ainda hoje ele continua nesse princípio. De vez em quando ele me manda alguma mensagem, eu mando outra acima dele. E está aí, né?
Fizeram lá recentemente um encontro de família com as filhas, o genro, a esposa, e ele prometeu que ia abandonar a amante. Só que, ao meu ver, não abandonou, porque ele tem umas viagens assim meia fora do lugar, né? Não tem mais o convencimento do Espírito Santo. É Ele que nos leva ao arrependimento, é Ele que nos leva ao perdão, a aceitar o perdão divino e a ser justificado. Tudo isso são dons de Deus. E como eu falei, esses dons de Deus aqui é o dom do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, então você não tem esses dons. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 13. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito Santo. Desde o princípio, antes de você nascer, Deus já escolheu você para ser salvo. Agora, para que você seja salvo, você precisa aceitar que o Espírito Santo o santifique. Porque ninguém é predestinado. Porque Deus me escolheu desde o princípio para ser salvo, não quer dizer que eu fui escolhido, mas aquele ali não foi escolhido para ser salvo, não. A escolha de Deus é para todos os seres humanos que já viveram e que ainda viverão. Por isso João 3,16, porque Deus amou todo mundo, cada habitante desta terra, de tal maneira que deu Cristo Jesus para morrer por todos. Mas a salvação é para quem? Aqueles que crerem. Aqueles que aceitarem serem santificados pelo Espírito, esses serão salvos. A vida cristã é uma transformação da natureza, queridos. Como eu falei, quando o diabo levou Adão e Eva ao pecado, ele plantou uma semente terrível em nossa mente, que é a velha natureza. E essa velha natureza precisa ser transformada. Precisamos permitir que o Espírito Santo atue em nós para transformar esta velha natureza, para que o pecado possa morrer em nossa vida e uma nova vida possa brotar, uma nova vida possa ressurgir. Tudo que há de bom no ser humano é fruto da atuação do Espírito Santo em nós. É a coisa mais simples você saber se alguém tem o Espírito Santo ou não. É só olhar para a vida dele. Pelos seus frutos conhecereis. Se a pessoa tem uma vida digna, se a pessoa ela é honesta, se ela é uma pessoa prestativa, se ela é uma pessoa bondosa, misericordiosa, fiel aos princípios da palavra de Deus, essa pessoa tem o Espírito Santo. A maior obra que pode ser feita na vida de um ser humano é glorificar a Deus, vivendo segundo o caráter de Cristo. Esse é um dos meus clamores diariamente. Eu clamo para que o Espírito Santo implante em minha vida o caráter de Jesus, para que o caráter de Jesus reine soberano em mim. Esse é o meu clamor. Eu clamo também para que o Espírito Santo desenvolva em mim a fé de Jesus. O texto do Apocalipse fala da fé em Jesus. A tradução não é correta, porque os demônios também têm fé em Jesus. O texto correto é ter a fé de Jesus. Essa é a tradução correta. Então, quando você ler esse texto, leia a fé de Jesus. Agora você precisa clamar ao Espírito Santo para que
dê a você a fé de Jesus. Quando você tem esse propósito, esse objetivo, a sua vida passa a ser santificada de tal forma que o seu prazer é servir a Deus, é honrar e glorificar o nome de Deus. Mas para isso você precisa se alimentar diariamente através do estudo da palavra do Senhor. Você precisa clamar que o Divino Espírito Santo reforme e revitalize a sua vida. Nós precisamos de uma verdadeira reforma, nós precisamos de um verdadeiro uma revitalização da nossa vida. Nós estamos tão acomodados. Queridos, para que Jesus volte, às vezes as pessoas dizem que, pastor, tudo o que está acontecendo não são sinais. Sim, são sinais. Então Jesus está para voltar? Não. Leia João 24:14. Quando aquilo ali se cumprir, Jesus está voltando. E esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O restante é só princípio das dores. Você sabia que 2/3 da população do mundo, 99% dessa população nunca ouviram falar de Jesus? 2/3. Então é em torno de 8 bilhões de habitantes. Então em torno aí de 5, 6 bilhões nunca ouviram falar do nome Jesus. Como? Como é que Jesus vai voltar se o evangelho tem que ser pregado em todo mundo? Sabe qual é o segredo? O Senhor não disse que precisa haver um verdadeiro despertamento em nós, na igreja de Deus, para que nós clamemos diariamente pelo batismo do Espírito Santo, na proporção grandiosa da chuva serôdia. Nós precisamos clamar pelo derramamento da chuva serôdia, nós precisamos estar preparados para receber esse poder, para sermos usados por Deus. Lembram do Pentecostes? Como eram os discípulos antes do Pentecostes? Viveram 3 anos e meio com Jesus, mas eram um bando de covardes, medrosos, traidores, negadores. Esses eram os discípulos antes do Pentecostes. Assim somos nós antes da chuva serôdia também. Estamos ali com Jesus, estamos ali servindo a Jesus, servindo a igreja, mas continuamos sendo tímidos, medrosos, às vezes covardes, em alguns momentos até negamos Jesus. Agora, quando nós recebermos a chuva serôdia, queridos, aí nós faremos obras grandiosas. Aí esses quase 6 bilhões que nunca ouviram falar de Jesus, haverão de ouvir dentro de meses, porque nós não estaremos presos a mais nada. Não teremos medo de mais nada, não teremos timidez, não teremos covardia, nós nos dedicaremos de corpo e alma, com tudo o que temos e somos, à pregação do Evangelho. Jesus prometeu que o Espírito Santo realizaria uma obra especial a cada um de nós. Clame pelo Espírito Santo por essa obra especial em sua vida. Uma verdadeira revitalização da sua vida, uma verdadeira reforma em sua vida, o verdadeiro reavivamento. A grandeza dessa mudança é o fruto da graça de Deus, e por isso devemos dar toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Ao nascermos de novo, o Espírito Santo nos reveste da justiça de Cristo, queridos. Justiça de Cristo tem a ver com santidade, tem a ver com perdão, tem a ver com justificação, tem a ver santificação operada pelo Divino Espírito Santo. Clame ao Senhor, para que essa obra especial que Jesus prometeu, que o Espírito Santo faria em nós, possa ser feita na sua vida. Que Deus os abençoe. Amém. Obrigado, grandioso Deus, pela graça maravilhosa
que destes a nós, pelo sacrifício que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado pela ressurreição de Jesus, que estás à tua direita, Senhor Deus e Pai, a interceder por cada um de nós. Obrigado porque enviastes o Consolador, o outro Consolador, o Divino Espírito Santo, para estar entre nós, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós possamos clamar ao Divino Espírito Santo no nome de Jesus, que Ele opere em nós todo o reavivamento, toda a reforma necessária para que a nossa vida seja santificada pelo Divino Espírito Santo. Abençoe esta igreja, que em momento algum ninguém venha rejeitar a Tua graça, Senhor Deus, mas que possamos aceitá-la e definir a nossa vida orientada, dirigida e guiada pelo Divino Espírito Santo. Santifica-nos, querido Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.